Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente continua a nossa série sobre um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, a ditadura militar. No vídeo anterior, falamos sobre o AI-5, o ato que mergulhou o país de vez na escuridão, dando poderes quase absolutos ao presidente. Mas a repressão não parou por aí. Depois do AI-5, vieram outros atos que serviram para ajustar, detalhar e aprofundar o controle do regime sobre a sociedade brasileira. Nesta série de vídeos, nós vamos dissecar cada um desses atos do cis EO2 para entender como o autoritarismo foi sendo construído PK por PK. Cada um deles tinha um objetivo específico: calar vozes, controlar instituições e garantir que o poder continuasse nas mãos dos militares. É uma história complexa, cheia de detalhes importantes, que nos ajudam a entender não só aquele período, mas também os desafios da nossa democracia hoje. Então, se você quer entender a fundo como funcionava a engrenagem da ditadura, fique com a gente. Vamos começar essa jornada agora analisando o ato institucional número 6. Vamos começar pelo ato institucional número 6, ou AI-6, que foi decretado em 1º de fevereiro de 1969 para entender o AI-6. A gente precisa lembrar do contexto da época. O presidente Costa e Silva estava doente e isso gerou uma crise de sucessão dentro do próprio regime militar. Havia uma disputa interna feroz entre a chamada linha dura, que queria radicalizar ainda mais a repressão, e os moderados, que buscavam uma saída mais institucional. Nesse cenário de incerteza, o AI-6 foi uma jogada estratégica. Ele basicamente transferiu para o ministro da Marinha o comando da Marinha. Parece uma coisa técnica, né? Mas na prática, ele serviu para afastar o almirante Augusto Rademacher da linha de sucessão. Rademacher era visto como um candidato da linha dura e sua ascensão era temida por outros grupos militares. Então, o AI-6 foi um instrumento para rearranjar as peças no tabuleiro do poder, mostrando como as disputas internas entre os próprios militares também moldavam os rumos do regime. Não era só sobre reprimir a oposição, mas também sobre controlar quem mandava dentro do próprio governo. Logo depois, em 26 de fevereiro de 1969, veio o ato institucional número 7, o AI-7. Esse ato é fundamental para a gente entender como a ditadura manipulava as aparências democráticas. Lembrem-se que o AI-5 já tinha fechado o Congresso Nacional. O que o AI-7 fez? Ele convocou esse mesmo Congresso que estava fechado e com vários parlamentares cassados para uma única finalidade: eleger indiretamente o novo presidente e o vice-presidente da República, ou seja, a ditadura fechava o poder legislativo quando ele era inconveniente, mas o reabria quando precisava dele para legitimar suas próprias decisões. Foi por meio do AI-7 que a junta militar, que era composta pelos ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica, formalizou a eleição que levou Emílio Garrastazu Médici ao poder. Médici viria a presidir o período mais violento da ditadura, conhecido como os Anos do Chumbo. O AI-7, portanto, foi o mecanismo que deu um verniz de legalidade a uma escolha que já estava decidida nos quartéis. Avançando para setembro de 1969, chegamos ao ato institucional número 8, o AI-8, decretado no dia 2. Se os atos anteriores miravam no controle do poder federal, o AI-8 desceu para o nível municipal. Ele foi uma ferramenta poderosa para centralizar ainda mais o poder nas mãos do governo militar. O que ele determinava? Basicamente, ele
declarou extintos os mandatos de todos os vereadores em municípios que fossem considerados de segurança nacional. Esses municípios eram geralmente áreas estratégicas, como fronteiras, locais com grandes projetos do governo ou cidades com forte atividade política. Com os vereadores fora do caminho, o ato permitia que os governadores, que já eram nomeados pelo regime, indicassem interventores para administrar essas cidades. Na prática, isso eliminava qualquer autonomia local e garantia que a vontade do governo central fosse implementada sem questionamentos. O AI-8 mostra como a ditadura não deixou pedra sobre pedra, estendendo seus tentáculos até as menores esferas do poder político no Brasil. Ainda em 1969, um ano extremamente agitado, o regime publicou mais decretos. No dia 25 de setembro, veio o Ato Institucional número 9, o AI-9. Desta vez, o alvo foi o Poder Judiciário. A ditadura entendia que para ter controle total, não bastava controlar o Executivo e o Legislativo, era preciso também subjugar a Justiça. E o AI-9 foi o instrumento perfeito para isso. Ele criou um mecanismo perverso que permitia a aposentadoria ou a colocação em disponibilidade de juízes e promotores por uma razão muito vaga: interesse público. O que isso significava na prática? Se um juiz ou um promotor tomasse uma decisão que desagradasse o governo, ou se fosse simplesmente considerado inconveniente ao regime, ele poderia ser afastado de suas funções da noite para o dia, sem direito à defesa. Foi uma forma de expurgar o judiciário, garantindo que apenas magistrados alinhados com a ditadura permanecessem em seus cargos. O AI-9 foi um golpe duríssimo na independência da justiça e na própria ideia de Estado de Direito. No mesmo dia do AI-9, 25 de setembro de 1969, foi baixado também o Ato Institucional número 10. O AI-10, esse foi, sem dúvida, um dos instrumentos mais severos da repressão judicial durante a ditadura. Ele determinou que todos os crimes considerados contra a segurança nacional seriam julgados por conselhos de guerra, ou seja, por tribunais militares, e não pela justiça comum. Isso teve um impacto devastador. Pessoas presas por motivos políticos, como estudantes sindicalistas, artistas e jornalistas, passaram a ser julgadas por juízes militares em processos que não seguiam as garantias legais básicas. As sentenças eram, em geral, extremamente duras e sem possibilidade real de apelação. O AI-10 transformou a discordância política em crime de guerra e entregou o destino dos opositores do regime nas mãos de tribunais de exceção. Foi uma ferramenta fundamental para legitimar juridicamente a perseguição, a prisão e a tortura de milhares de brasileiros. E a série de decretos daquele 25 de setembro de 1969 não parou por aí. Junto com o AI-9 e o AI-10, foi emitido também o Ato Institucional número 11, o AI-11. Se os outros atos serviam para punir os opositores, este servia para proteger os executores da repressão. O AI-11 concedeu anistia, ou seja, o perdão legal, a todos os crimes que tivessem sido cometidos por agentes públicos menos militares, policiais e outros funcionários, desde 2 de setembro de 1961, que estivessem relacionados à segurança nacional. Em outras palavras, foi uma anistia para os carrascos.
torturadores, assassinos e todos os que cometeram abusos em nome do regime foram protegidos pela lei. Eles não poderiam ser processados ou punidos por seus atos. Enquanto opositores eram julgados em tribunais militares, os agentes da repressão recebiam um salvo-conduto do próprio Estado para continuar agindo com violência e impunidade. O AI-11 é um dos exemplos mais claros da perversidade do sistema, criando uma justiça de duas caras. Uma para os inimigos, outra para os amigos do regime. Para fechar nossa análise, vamos falar do ato institucional número 12, o AI-12. Ele foi emitido um pouco antes dos outros, em 31 de agosto de 1969, e está diretamente ligado à crise de sucessão que mencionamos no início, com a doença do presidente Costa e Silva, que o deixou incapacitado. O vice-presidente, Pedro Aleixo, um civil, deveria assumir o poder segundo a Constituição.